Eu vou trazer agora, para um pouquinho o que você está fazendo, sei que é hora do almoço, mas é importante você assistir essa reportagem com a gente, porque para mim é um dos assuntos que mais me chamaram a atenção nessa semana. É a disputa pela herança de uma das maiores empresas do país nos anos 80, 90. Lembra aquele comercial Pai, não esquece a minha Calói? Lembra? Pois bem, hoje você vai conhecer o drama, nós vamos entrar mais a fundo, o drama de Fábio Calói. Aqui está ele. Fábio é filho de Bruno Calói, o criador de uma marca famosa, de uma família muito famosa, marca de bicicletas. Esse é o Bruno Calói. O Fábio é filho do Bruno com uma funcionária da Calói. O Fábio conseguiu provar na justiça que é filho de Bruno, fruto de um relacionamento extraconjugal do dono da Calói com a secretária. A mãe de Fábio era secretária do Bruno Calói. E depois de conseguir provar que é filho do empresário, o Fábio... Aí todo mundo está falando assim, Gotino, ele ganhou a herança? Não. Ele não recebeu a herança, não recebeu a indenização. Fábio recebeu um documento na casa dele e esse documento mostra que, agora que você é da família, essa dívida é sua. A dívida da empresa avaliada em 380 milhões de reais. O que é que chama a atenção nessa história? Por que nós entramos nessa história hoje? Porque ela tem novidades. Fábio tem outros 7 irmãos reconhecidos pela família Calói, todos com o sobrenome Calói, mas a dívida ficou só com ele. E para piorar, depois que ele concedeu entrevista a uma revista e a um programa de TV, ele passou a ser pressionado a ficar calado, ameaçado de punição por ter quebrado o segredo de justiça. Veja comigo a reportagem que acabou de chegar falando sobre esta herança, sobre esta disputa milionária. Balança. Cresceu sem o nome do pai na certidão. Nessa casa modesta, foi criado pela mãe e pela avó. Fábio diz que se lembra de ter visto o pai, o empresário Bruno Calói, poucas vezes na vida. A mãe, Eunice Milantoni, era secretária do dono da maior fabricante de bicicletas do país. O filho, nunca reconhecido pelo próprio pai, passou a infância em Taubaté, a 125 quilômetros de São Paulo. Longe do sucesso e da riqueza do sobrenome Calói. Não esqueça a minha Calói. Depois de dar entrevistas recentes a um programa de TV e a uma revista, Fábio, que tem hoje 41 anos, teria sido pressionado. Há alguns meses, a revista Piauí trouxe a história do herdeiro não reconhecido, ameaçado de punição porque o processo corre em segredo de justiça. Desde então, não fala mais sobre o caso. Bruno Calói teve 8 filhos. No casamento, 2 homens e 3 mulheres. 2 filhas de um outro relacionamento. Fábio nasceu de um caso extraconjugal que Bruno mantinha com uma funcionária, 20 anos mais jovem. Bruno Calói morreu em 2006. Fábio ainda aguardava o reconhecimento de paternidade e passou a brigar na justiça por parte da herança. Só que no atestado de óbito, os herdeiros já davam uma pista do que estava por vir. No documento, consta que o empresário não deixou bens, nem testamento. Foram 12 anos de espera pela confirmação da paternidade, o que só foi possível pela exumação do corpo de Bruno Calói. Assim que foi reconhecido oficialmente como filho, recebeu a notícia de que não havia bens a serem repartidos. A herança é uma dívida de 380 milhões de reais. Fábio, que nunca foi aceito pelos 7 irmãos, leva uma vida simples. É assistente financeiro e ganha R$ 1.600 por mês. A dívida paterna é resultado de empréstimos tomados do BNDES. A cobrança milionária é feita pelo empresário Edson Musa, que em 99 foi anunciado como novo dono da Calói. 5 dos 8 filhos assinaram um acordo para a quitação da dívida. 3 não participaram da negociação
e apenas Fábio passou a ser cobrado. Num dado momento, os herdeiros do Bruno Calói nos procuraram para fazer um acordo. Esse acordo foi feito de forma legítima, se tornou ato jurídico perfeito, e o Fábio não foi trazido pelos irmãos para fazer esse acordo. Portanto, a execução prossegue contra aqueles remanescentes. Simples assim. O acordo foi fechado 2 dias depois de Fábio ser reconhecido como filho de Bruno Calói. Incluiu a venda deste terreno de 107 mil metros quadrados, na Marginal Pinheiros, onde funcionava a fábrica de bicicletas. Em 2013, a empresa foi comprada por um grupo canadense. O advogado de Fábio Calói nos atendeu por telefone. Ele considera a cobrança ilegal. É muito claro o impedimento legal para essa cobrança. A lei claramente prevê que se existir uma dívida de uma pessoa morta, essa dívida só pode ser cobrada do espólio, ou seja, do conjunto de bens que fica para ser dividido durante o inventário. Jamais pode alguém que se diz credor de uma pessoa morta cobrar diretamente um dos herdeiros, escolher diretamente um dos herdeiros para cobrar a dívida. Muito menos se esse herdeiro, como é o caso do Fábio, jamais recebeu qualquer herança do pai. A informação de que Bruno Calói não deixou bens nem testamento havia motivado Fábio a pedir na justiça o levantamento de propriedades e dos valores em nome dos irmãos. Foi depois disso que o herdeiro, que nunca recebeu um centavo sequer, passou a ser cobrado pela dívida milionária. Quem sabe o Fábio encontra o patrimônio que ele entende ter direito na herança e se torna um homem milionário e capaz de pagar essa dívida. Então, realmente eu não conseguiria te dizer hoje se ele vai ter ou não condições de pagar essa dívida, mas, por outro lado, também o meu cliente tem esse crédito e não tem como desistir dessa ação, ela tem que prosseguir, seguir o seu curso normal. Essa cobrança, que é ilegal, ela só está sendo feita como uma forma de pressionar o Fábio a desistir da luta pelos seus direitos, da luta para poder receber a parte da herança que lhe é cabível, segundo diz a lei. O Fábio está preocupado. Não sabe nem se vai continuar concedendo entrevistas, porque ele deu 2 entrevistas. Quem trouxe o assunto primeiramente foi a revista Piauí. E ele foi pressionado agora. Esse rapaz, ele queria o reconhecimento. Ele queria acertar as contas com o passado. Só que o pai faleceu, os irmãos receberam a herança. 2 irmãs também eram de um outro relacionamento do pai, mas elas foram colocadas na família e ele entrou por último. Eu vou conversar com a repórter Ingrid Gribel, que está nesse caso, e ela tem novas informações que foram apuradas agora há pouco, inclusive sobre essa relação entre pai e filho. Desde que nasceu, o Fábio nunca teve uma presença verdadeira da figura paterna, mesmo com o pai ainda se relacionando com a mãe dele. Não é isso, Ingrid? Conta pra gente, você que tem informações sobre este caso. Oi, Gotino. Nunca ganhou um abraço, um beijo sequer. Sempre recebia um aperto de mão, mesmo na infância. Informalmente, havia uma pensão que era paga no valor de R$ 1.500. Em 2005, as visitas que já eram escassas terminaram de vez. E o Fábio, que já era adulto, ele foi atrás de informações sobre o paradeiro de Bruno Calói. Telefonou na empresa, foi atrás de pistas na internet e descobriu que o pai dele estava doente, tinha sofrido um derrame. Dentro de uma agenda que foi dada pela mãe dele, havia um telefone celular
era o telefone celular do pai. Ele nunca fez nenhum telefonema, o Fábio contou para o advogado. E aí ele resolveu ligar, ir atrás do pai, saber o que estava acontecendo. Ele descobriu que ele estava com uma segunda família e morava no Rio de Janeiro. Sem que a mãe dele soubesse, ele pegou a estrada, foi de carro, viajou mais de 500 quilômetros, saiu de Taubaté, foi até o Rio de Janeiro. Lá ele encontrou o pai dele numa cadeira de rodas e ele não pôde dar nem aquele aperto de mão, já estava muito debilitado. E o pai teria dito para ele: eu não posso fazer mais nada por você. A segunda esposa teria colocado uma quantia, R$150 sobre a mesa. Essa quantia o Fábio recusou, era o dinheiro para ele voltar para casa. Era tudo isso que ele tinha direito naquele momento. E desde então, desde a morte de Bruno Calói, Fábio entrou então com 2 ações na justiça, a primeira delas para o reconhecimento da paternidade, o exame de DNA, ele conseguiu isso na justiça e agora ele briga pela parte dele na herança. E recebeu essa notícia, de que ele tem uma dívida milionária de 380 milhões de reais. Ele que recebe R$1.600 por mês como assalariado, ele que é assistente financeiro. Nós entramos em contato com o advogado dos irmãos Calói e não obtivemos resposta. Gotino. É isso, a Ingrid trazendo todas as informações. O advogado do jovem, do rapaz, do Fábio, acredita sim que o pai tenha deixado uma gorda herança para a família, até porque a empresa foi vendida para um grupo internacional. Nós não estamos falando de uma empresa pequena, de uma empresa familiar. Nós estamos falando de uma das maiores empresas do Brasil nos anos 80 e nos anos 90. Então, este é um caso que vai ter desdobramentos jurídicos nos próximos dias, porque Fábio tem um bom advogado que vai atrás para saber onde está a herança, onde está não só o dinheiro, os bens deixados por este homem que montou um verdadeiro império na área de bicicletas.